O tema da mensagem hoje é Olhos da Pomba. Pastor, que negócio é esse que o senhor está inventando aí? Não, está na Bíblia. Há muito tempo atrás eu li o versículo que nós vamos ler e Deus me deu o que nós vamos falar aqui hoje. Vamos lá? Cantares de Salomão, capítulo de número 1, versículo de número 15. Eis que és formosa, ó amiga minha. Tem tradução que fala amada minha. Atenção, eis que és formosa. Os teus olhos são como os olhos do que, igreja? Das pombas. Eu vou ler de novo. Eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Parece que não tem significado nenhum o que a gente está lendo aqui, mas tem sim. O livro de Cantares, você sabe até melhor do que eu, que ele é um livro que Salomão escreveu para a noiva. Nós sabemos que, presta atenção, a noiva, quem que é a noiva, pessoal? Quem que é a noiva? A igreja. E o noivo, que era o caso de Salomão, quem que é o noivo? Quem que é o nosso noivo hoje? Quem que é? Então olha para o pastor, é como se fosse o noivo Jesus escrevendo para a noiva a igreja. E aqui, ele estava fazendo um elogio para a noiva dele. Ele dizendo que ela era muito bonita e que os olhos dela eram igual os olhos da pomba. Já pensou, esposa? Seu marido chega para a senhora e fala assim, nossa, como você é linda. Você tem os olhos de pombo. Já pensou? Mas o contexto natural parece que é sem sentido, mas espiritual tem todo sentido. Eu vou te mostrar agora. Para agradar o noivo, a noiva tinha que ter olhos como os olhos da pomba. E se você começar a entender o que o pastor está dizendo, eu não vou ficar entrando em muitas coisas, que eu não sou perito, não sou biólogo. Mas eu posso lhe garantir uma coisa. Se você tem os olhos como os olhos da pomba, você irá agradar o rei. E se você agrada o rei e agrada o noivo, você pode pedir para ele tudo que você quiser que ele vai te fazer. Não vou te demorar não, mas olha Esther capítulo 5, eu volto aqui. Versículo de número 6. Só para você entender que aí eu já volto. Então o intuito da noiva era agradar o noivo. E ela agradava o noivo porque ela tinha os olhos como os olhos do que, igreja? Não esquece isso não, depois a gente volta lá. Mas só para te mostrar o que quem agrada o noivo tem. Ó. Esther capítulo 5, versículo 6. E disse o rei a Esther, no banquete do vinho, qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do quê? Você notou que quando você agrada o rei, você pode pedir o que você quiser. Mas para agradar o rei, que é Jesus, a gente tem que passar a olhar como os olhos da pomba. E aí você vai perguntar para mim, pastor, mas o que o senhor quer dizer? Olha para o pastor aqui. Você pode ser o pior bandido do mundo. Se você começar a jogar milho ali na porta da sua casa, a pomba vai descer? Por quê? Porque nos olhos da pomba não existe maldade. Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 9. Você pode ser o pior bandido, ou você pode querer pegar a pomba. Se você jogar milho, ela vai descer ou não vai? Porque nos olhos da pomba não existe o que, igreja? Maldade. Você quer agradar o Deus? Tire maldade do seu olhar, irmão. Eu vejo isso muito dentro da igreja acontecer. Às vezes o pastor toma uma decisão, por exemplo, de levantar um obreiro, ou de colocar alguém para poder fazer um louvor, tocar um instrumento. Aí tem gente que se acha dono da igreja, que se acha o santão, a santona, que tem tanta maldade no olhar que deixou de agradar a Deus há muito tempo, que começa a botar defeito. Aí o pastor acha que perdeu a visão. Gente, você nunca abra sua boca para falar um negócio desse. Quem quer agradar o noivo tem que ter olho como o olho da pomba. Nos olhos da pomba não há maldade. Tem gente que olha para a pessoa e fala assim, meu santo, não foi que o santo dessa pessoa. Além de tudo é macumbeiro ainda, né? Olha, sério, mas que você tem bola de cristal? Isso acontece muito. Rapaz, uma vez lá em Patinga, num lugar chamado Limoeiro, eu precisava fazer as coisas acontecerem. Eu comecei a levantar o pessoal. Irmão, se Deus fosse olhar os meus erros do passado, eu nem aqui hoje estaria pregando. Só quem tem o olho que não é um olho igual da pomba, bota maldade em tudo, acha que passou, não deveria ter feito. Pior de tudo, a pessoa não tem coragem e nem caráter de chegar para você e conversar, às vezes fica mandando recadinho, manda e-mail, manda não sei o quê. Eu sou o tipo de pessoa que eu estou liberdade para qualquer pessoa vir falar comigo, irmão. Aprenda a ser verdadeiro nas suas palavras, você não precisa criar perfil fake para poder mandar em direta, não. Chega e conversa. Agora, quando não tem os olhos como os olhos da pomba, tudo que faz é mal. Tem maldade em tudo, fala do fulano, e às vezes esquece de olhar para a própria vida, que às vezes é mais errada do que da pessoa. Eu um dia fui fazer um atendimento na igreja, e
a pessoa vem falar para mim assim, pastor, é porque eu discordo. O senhor colocou esse camarada aí na obra e tal. Eu falei, mas por quê? Pastor, esse cara no passado já fez isso e aquilo. Eu fui e falei para esse amigo, se você estivesse no lugar de Jesus Cristo, com a visão que você tem de acusar, você teria apedrejado aquela mulher que foi pega em adultério. Olha o capítulo 22, versículo 9, está na tela aí, ó. O que é de bons olhos, será o quê? Aí ele continua dizendo, porque dá o do seu pão ao pobre. Meu irmão, quando você quer olhar como o olho da pomba, para poder agradar o rei, como está escrito em Cantares 1,15, você, meu irmão, de uma certa maneira, olha sem maldade. Tem gente, de uma certa maneira, que ela só olha, só se aproxima, às vezes, por inveja. Às vezes, para poder, de uma certa maneira, por interesse. Eu sempre falo com os pastores da igreja, o seu pastor não é o coluna da igreja. O seu pastor é que é a igreja? Isso aí. Então eu não posso me aproximar, às vezes por interesse, às vezes dentro da empresa. Tem gente que o olhar dela é um olhar mau. Mas o que eu falo com você, eu falo como homem de Deus. Você não está agradando o noivo. Para agradar o noivo, eu tenho que ter olhos como os olhos de uma pomba. Meu olhar não pode ser de maldade. E não pode ser aquele olho acusador. E às vezes acontece até no casal isso. Por exemplo, tá? Uma das coisas que eu mais admiro na minha esposa é ela não jogar o passado na minha cara. Que se ela jogasse, talvez a gente nem teria casado. Olha para o pastor, vocês estão diante de uma pessoa que já errou muito na vida. Semana mesmo eu recebi esse vídeo, tem um vídeo viralizando aí falando sobre casamento. Tem um vídeo aí falando sobre casamento aí, que viralizou aí, onde a gente compartilhou. E aí no grupo da empresa que eu fazia parte, mandaram esse vídeo lá. E eu, assim, presta atenção, eu dou glória a Deus que o pessoal viu a mudança. Porque conheceram o Juninho, e agora conheceram o Antônio Júnior. E eles falando, olha, esse é um exemplo para nós, serve de motivação, de inspiração, que dá para poder se consertar. Mas olha, pastor, tem esposa que quando tem uma briga, a primeira coisa que ela fala, ela joga na cara o que já aconteceu. O olho não é bom ainda, é olho mau. A pessoa, ela olha e fala, mas você, que lá no prezinho beijou a Mariazinha. Lembra de coisa lá do prezinho, né? E você? Meu irmão, quem tem os olhos como os olhos da pomba não tem maldade no olhar. Irmão, tem gente que o olhar não é de maldade, mas às vezes é um olhar de inveja. Vamos lá em Provérbios 14, versículo de número 30. Provérbios, capítulo 14, versículo de número 30. Então, até agora, os nossos olhos, tem que ser os olhos como os olhos de quem, igreja? O olho da pomba não tem o que nele? Maldade. Você pode jogar o milho para poder pegá-la. Ela vai descer, porque não tem maldade. Vamos lá, Provérbios capítulo 14, versículo de número 30. Olha o que o Salomão diz aí, ó. O coração com saúde é a vida da carne. Atenção, mas a inveja é a podridão do quê? Tem gente que o olhar dele é um olhar de inveja. Você fala assim para ele, ó, fulano comprou um carro, mas claro, também fazendo coisa errada. Ô, meu irmão, tem gente que o olho dela é tão grande, se ela olhar para o sol que está ali fora e falar assim, nossa, que sol bonito, vira lua noutra hora. Que tem gente que é brincadeira, nossa, acaba com tudo. Eu conto um caso na igreja, que eu morava na roça, ainda minha mãe ainda vende lá galinha, vende ovo, essas coisas, né? E eu falei, eu vou seguir o mesmo caminho da minha mãe, vou vender galinha, né? Tinha um galinha aí, por aí afora. E aí um rapaz falou comigo, Juninho, me vende essa galinha aí. Eu falei, essa aqui eu não vendo, venda as outras, todas que você quiser. Aí ele falou para mim assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ele, então tá bom. Vai vender não, né? Eu falei, não. No outro dia eu fui jogar milho para a galinha no galinheiro, ela estava toda esticada, dura, morta lá. Olha para o pastor, tem olhar que é olhar de inveja, irmão. Tem olho, às vezes o olhar da pessoa não é como o olhar da pomba, ela só se aproxima por interesse. E o problema é que quando você se aproximar por interesse, você pode adquirir problemas eternos para a sua vida. Vamos lá em 2º livro dos Reis, capítulo 5, versículo de número 20. Você tem que ter o olho como o olho de uma pomba. Pastor, que negócio é esse? Está escrito na Bíblia, irmãos. O noivo agradava da noiva porque o olhar dela era como o olhar de uma pomba. Na visão espiritual, não tem que ter maldade. Às vezes é inveja, e por aí afora, não vou ficar chutando aqui não, mas às vezes a pessoa se aproxima por interesse, e esse é o problema. Olha o que vai acontecer. 2º livro dos Reis, capítulo 5, versículo 20. Para nós entendermos aqui, depois eu vou ficar no 2º Reis mesmo aí,
Mas presta bastante atenção no que você vai ler. Ó. Olha o que é um olhar mau, que só se aproxima por interesse. Não, esse aqui eu vou fazer amizade com ele, porque ele pode me dar alguma coisa. Não, para eu ser próspero eu tenho que andar com o rico. Mas e aí, onde está escrito que você tem que amar ao teu próximo como a ti mesmo? Talvez tenha um pobrinho que é mais fiel ao rico da sua vida. Irmão. Ah, não, mas é porque eu tenho que ter a mente desse jeito. Eu respeito, mas eu discordo. Não olha com ninguém com olhar de interesse, não. Isso aqui é para tudo. Até a pessoa do sexo oposto se aproxima, quem sabe, né? Olha o que é se aproximar por interesse. Ó. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 20. Ó. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu este Ciro Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma o quê? Você notou? Você se lembra o que aconteceu? Naamã foi curado. O Naamã ofereceu dinheiro para Eliseu, Eliseu falou: não quero, meu amigo. Volta lá e tal. Tudo bem, e foi embora. O Geazi esperou o Eliseu entrar dentro da tenda e falou: vou lá me aproximar desse cara para ganhar alguma coisa. Gente, quem tem olho como o olho da pomba, não se aproxima por interesse. Até porque a Bíblia fala que é melhor dar do que o quê? Receber. Se você se aproximar é para poder ajudar, irmão. É para poder dar uma palavra. Eu fico vendo, às vezes, o pastor na igreja, ele é seletivo, só atende os ricãos da igreja. Não, a Bíblia fala que Jesus disse também, a religião é cuidar dos pobres, das viúvas e por aí afora. Aí o camarada, às vezes, ele já perdeu a visão há muito tempo. Ele já não agrada mais o rei, ele não tem o olho como o olho de uma pomba. Só se aproxima por interesse. E o Geazi, vai acontecer com o Geazi o que eu estou vendo acontecer no ministério de muita gente. Ó. Versículo seguinte: e foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas das montanhas de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 mudas de vestes. O Eliseu tinha mandado falar aquilo? Não, olha que às vezes para aproximar, para conseguir algo, até mentira a pessoa conta. Mas isso é mensagem para outro dia. E disse Naamã: ser servido de tomar 2 talentos. E instou com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre os 2 dos seus moços, os quais levaram diante deles. Atenção, e chegando ele à altura, tomou-os nas suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Atenção agora, então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. O Geazi chega como se nada tivesse acontecido perto do homem de Deus, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E ele disse: teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. Atenção agora, porém ele lhe disse: porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro, a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Atenção, portanto, a lepra de quem? Naamã se pegará a ti, e a tua semente para onde, igreja? Sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como o quê? Para quem não sabe, a lepra naquele tempo não tinha cura. Olha para o pastor, o Geazi se aproximou por interesse, pegou o que não era dele e saiu dali depois leproso. E o problema é que a lepra se estendeu para toda a sua família. Gente, quando você não tem os olhos como os olhos da pomba, você se aproxima por interesse, você pode trazer problema até mesmo para a sua família. E eu vou falar uma coisa aqui, gente. Será que o seu olhar, isso eu já fiz a reflexão, será que o seu olhar, ele tem sido os olhos como os olhos de uma pomba? Que não vê maldade? Que é aquela pessoa que gosta de apontar o erro dos outros? O missionário fala, se apontou um dedo para a pessoa, tem 3 apontados para você. Você não está percebendo, irmão. Mas é aquele olhar que tudo do seu é melhor do que o do outro. Tem gente que é assim, né? O carro é da mesma marca, do mesmo fabricante, tem o mesmo pneu, coloca a mesma gasolina, mas o meu anda mais. Meu irmão, quando a gente tem olhos como os olhos da pomba, a gente não vê maldade. A gente não dá o troco. A gente, às vezes, de uma certa maneira, não dá prejuízo aos outros. E eu vou até mais além, viu? Quando você tem os olhos como os olhos da pomba,
Meu irmão, você enxerga oportunidade de bênçãos. E Deus, Ele realiza todos os seus sonhos. Vamos lá em 2º livro dos Reis mesmo, só que volta no capítulo 4 agora, versículo 8. A gente vê muito na igreja, que o santão, a santona, que o pastor não pode fazer nada na igreja, porque afinal, aquele cara ali é um pecador, mas eu já fui o pior dos pecadores, irmão. Talvez você não, se você me conhecesse, já que você gosta de ter maldade de olhar, nem me assistir hoje, você me assistiria. Nem me ouviria. Gente, por mais errado que a pessoa seja, na mão de Deus, elas podem se tornar uma grande pessoa em nome de Jesus. Mas na igreja está cheio de gente que aponta dedo nos outros. Toma cuidado, porque a religião já entrou no seu coração, hein? Você já não tem olho como o olho da pomba, você tem maldade no olhar. É verdade, irmão. Tem gente que guarda uma vingança há anos. E essa pessoa não percebe que ela não está agradando o noivo. Quem agrada o noivo, o rei, Deus dá para ela até metade do seu reino. Toma muito cuidado. Vou te mostrar agora uma mulher que não teve maldade no olhar. Olhou como os olhos da pomba. E Deus realizou os sonhos dela. Ó, sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. Ele ia de ano em ano, meu irmão, e fazia aquele caminho. E quando ele chegar naquele lugar, essa mulher era muito rica, ela percebeu, ela dava para ele um pouquinho de água, dava para ele pão, ele comia, descansava um pouquinho ali e foi embora. Mas eu nunca vi essa mulher olhando para o Eliseu com um olhar lascivo. Irmão, já vi cada coisa dentro da igreja. A pessoa que já a certa idade, teve um dia lá na sede de São Paulo, contei quarta-feira. A senhora, vou falar a senhora, para não falar a velha. Ela olhou para mim e falou assim: meu bem, você pode me atender? Mas o meu bem dela não foi de carinho. Falei com ela assim: Antônio Júnior para a senhora, viu? Nossa, que ignorância, eu não vou te atender também, eu vou embora. Tem gente que confunde as coisas, irmão. Sério, mas isso aí é para o outro lado. Às vezes você vê Jesus na vida da pessoa, você confunde, e aí deixa isso aí para lá. Mas essa mulher agora, olha o que ela vai fazer, ó. E ela disse ao seu marido, versículo 9: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de quê? Olha para o pastor, o olhar dela foi um olhar de maldade? Sim ou não, igreja? Ela observou que aquele homem era um santo homem de quê? Olha o que a observação dela vai fazer. Versículo seguinte: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a quem, igreja? A nós, para ali se retirará. Você notou que para ela levar o camarada lá para dentro da casa dela, ela teve que ter bons olhos? Gente, olha para o pastor aqui. O Eliseu representava a presença de Deus. Você não leva a presença de Deus para sua casa se você não tiver bons olhos. É aquele negócio da pessoa que te ofendeu e já te pediu perdão, e você sempre vai ter um pé atrás com a pessoa. Eu entendo você, mas é o que a Bíblia está falando. Tem gente que o olhar dela é um olhar de maldade, ela só quer uma oportunidade para ferrar a pessoa. Uma oportunidade que ela tiver, vai lá, entrega e fala coisa, às vezes até inventa. Eu tenho um negócio comigo, irmão. Se o pastor tirar um camarada que não era para tirar da obra, quem vai converter as almas que aquele camarada ia converter? Quem vai converter? E aí, quem vai pagar pelo sangue delas? Gente, isso aqui é sério. Você toma muito cuidado com a maneira que você olha. Você não está agradando o rei. Você olha e dentro da sua cabeça, uma oportunidade que eu tiver, eu ferro essa pessoa. Você toma cuidado, que quem abre uma cova, a Bíblia diz, nela cairá. A gente tem que aprender a ter olhos como os olhos da pomba, que não vê maldade. E essa mulher fez isso, ó, versículo 11. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou. Versículo 14, por favor. Olha o que vai acontecer, ó. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem o que, igreja? Filho. E o seu marido é o que? Qual que era o sonho daquela mulher? Ter o que, igreja? Humanamente falando, ela tinha condições de ter filho? Não. Mas olha para o pastor, quando você tem os olhos como os olhos de uma pomba, você pode pedir para Deus tudo que você quiser, que vai ser feito. Olha a bênção que ela trouxe para a casa dela, versículo 15. Pelo que disse ele: chama, e chamando a ele, ela se pôs à porta. Atenção, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás o que, igreja? Um filho.
E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Versículo 17. E concebeu a mulher, aleluia, e deu à luz a que, igreja? Um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida, que Eliseu liu, que, igreja? O que é que trouxe o filho para essa mulher? Foi o Eliseu ou foi os olhos como os olhos da pomba? Olha para o pastor, hoje Deus está realizando sonhos na sua vida, em nome do Senhor Jesus. O que faz Deus realizar sonhos é a maneira que eu olho as coisas. Por que tem gente que a vida dela não tem nada de realizado? É porque o olhar é um olhar maldoso. Não fica triste com o que o pastor vai falar, não, irmão. Esse negócio, estou batendo na mesma tecla. Você tem que ter coragem de chegar e conversar. Aí às vezes fica fazendo coisa na internet, manda mensagem, irmão, não tem nem coragem de chegar e eu falo com você, enquanto você não apresentar a prova, eu não acredito em você, não. Para quem que o senhor está falando? Quem é que precisa saber, está ouvindo. Quem é que precisa saber, está ouvindo. E estou falando como homem de Deus, você muda a sua maneira de ver as coisas. Você só enxerga maldade. Ninguém para você presta. Se todo mundo está com raiva de você, não é todo mundo que está errado, é você, irmão. É você. E falo como homem de Deus. A pomba não tem maldade. Pode pegar o pior bandido, joga milho, ela vai descer. Talvez você vai até armar, ela vai descer, porque não tem maldade. Tem gente que o olho é mau. Ela só quer uma oportunidade. E aí, eu vou para a segunda coisa. Que eu vou bater mais firme nessa aqui para a gente terminar. Uma coisa que me chama muita atenção é o que está escrito em Gênesis capítulo 8. Vamos lá. Gênesis capítulo 8. Aquela pessoa que tudo para ela não presta, eu vou ser bem sincero, eu não coloco nem do meu lado, mano. Porque eu sei que Deus não vai realizar meus sonhos, porque eu estou com gente que não tem olho como o olho da pomba do meu lado. Agora, quem nunca errou, né, irmãos? Diz que tinha um bêbado que foi na igreja, e aí o padre colocou a irmã na frente da igreja, assim. Falou: tá vendo, essa aqui foi uma pecadora. E essa aqui, mas Jesus não manda crucificar nem nada. Porque o bêbado estava sentado na frente, igual vocês estão sentados aqui. Aí o padre falou assim: quem nunca errou, que atira pela pedra. O bêbado tirou o chinelo e... O padre falou assim: o que é isso, rapaz? De perto eu nunca errei mesmo. Só para descontrair um pouco. Ai, meu Deus do céu, cada coisa, né? Mas é verdade, irmão. Ai, meu Deus, deixa isso para lá. Gênesis capítulo 8. Eu vou ler no início, depois eu pulo para o versículo 10. Versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal, de toda res, que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Você já sabe aqui o que está acontecendo. Dilúvio. Alguém aqui já viu enchente? Eu já passei por uma enchente lá em Minas. É feio ou não é? Você pega lá para a região do Nordeste lá, tem que abençoar aquele povo lá, porque está chovendo muito, está alagando tudo lá. Esse cantar fora lá. Não sei se você viu no jornal. Mas o ambiente de enchente é feio. Agora olha para mim. Imagina um ambiente de dilúvio. Que todas as pessoas, tudo aquilo que tinha ali iria morrer, exceto os que estavam dentro da arca. E meu irmão, eu vou falar uma coisa contigo, a visão era de destruição. Mas olha onde eu quero chegar, versículo 10. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar o que, igreja? A pomba, para fora da arca. O Noé então pega o corvo, você lembra que ele jogou o corvo? O corvo voltou, gente? Por quê? Corvo é urubu. Meu irmão, o corvo, quem olha como corvo, olha para o pastor, ele nunca vai trazer para Deus resposta. Deus vai colocar ele para fazer alguma coisa, ele não vai fazer o melhor, ele não vai dar resposta, porque o olho dele não é como o olho da pomba, é um olho como o olho do corvo. E olha para o pastor, na hora que o corvo começou a voar, que ele viu aquele tanto de carniça ali, ele falou: o quê? Voltar para a arca? Vou ficar aqui me lambuzando a carniça. Quem tem um olhar como o olhar de um corvo, adora coisa suja, irmão. É sonegação. Olha para o pastor, é propina. Gosta da coisinha suja, é site pornográfico. Eu falo como homem de Deus para você, que Deus sabe para quem que ele está falando isso aí. É, conversinha, o cara é casado, fica com conversinha boa. Gosta de chamar os outros de meu bem, de minha linda. O cara é casado, meu. Eu falo como homem de Deus, irmã, não aceita seu marido fazer isso com a senhora não, viu? Ver pornografia dentro da sua casa.
É um olhar de corvo. Ele soltou o corvo foi embora e não voltou. Noé esperou, cadê o corvo? Rapaz, o Noé deve ter falado assim, que bicho sem vergonha, né? Olha para o pastor, o corvo não traz resposta. Não, onde Deus coloca ele não traz nada positivo. Ele não leva para Deus o que presta. Mas isso é mensagem para outro dia. Mas olha o que vai acontecer com a pomba. Versículo 11. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira, onde, igreja? Seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre o quê? Vamos lá por parte, olha para mim. Ele soltou a pomba voltou ou não? Olha para mim. Você já viu aquele filme que tinha? O pegue o pombo, né? Prendam, segure, agarra, captura. Olha para mim, aquilo era um pombo correio. Alguém já viu aqueles criadores, Associação Columbófila que chama? Eu estou errado? Tem veterinária aí? Tem aí? Eu estou errado? É Columbófila, né? A filha da Edilene é veterinária ali, é Columbófila. Meu cunhado participava de uma associação dessa. E tinha um campeonato que ele participava, que ele levava o pombo numa determinada cidade, soltava o pombo e vinha de carro. Quando ele chegava na sede, quem era que já estava lá? Você notou que essa pomba voltou? Você notou que a pomba voltou, sim ou não? Meu irmão, por que a pomba voltou? Porque ela conhecia o caminho. Olha para o pastor aqui. Quem tem o olho como o olho da pomba, olha para o pastor, sempre vai andar no caminho. Esse negócio de, né, foi uma quedona, meu irmão, olha para o pastor, a pomba voltou. Para pastor, por quê? Porque não precisa abrir. João 14,6 diz que Jesus é o nosso o quê? Caminho. Olha para o pastor, se você não está com vontade de voltar, às vezes por relacionamento, por casamento, às vezes para a igreja, às vezes para aquela profissão, às vezes para o seu chamado, é porque você ainda não é pomba, você é corvo. Então você não traz resposta. Mas o que me chama a atenção é o resto do versículo, que aqui é mais importante para nós hoje. Vamos lá? E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de que, igreja? No seu bico. Alguém sabe qual é a cor da árvore, da oliveira? Não vai falar que é roxo, não, igual a irmã falou, não. Quem sabe que cor que é? Que cor, gente? Verde. Verde significa morte ou vida? Olha para mim, isso é proposital. No ambiente onde tinha morte, cadáveres, animais mortos, árvore em cima de árvore, se fosse hoje, carro em cima de carro, folha, sacola, botina, pneu de bicicleta. Ela trouxe um pedaço de gente morta para Noé? Não. Ela trouxe alguma coisa que destruiu para Noé? Não. Mas no ambiente de morte, ela observou o verde. Ela observou o quê? A vida. Quem tem os olhos como os olhos de uma pomba? No ambiente de morte, ela sempre vai enxergar um lado positivo. E sabe, meu irmão, sempre que Deus vai mostrar para ela a vida. Quem tem os olhos como os olhos da pomba, ainda que o corpo seja com câncer, ele enxerga a vida. Ele sabe que ele vai sair dessa em nome de Jesus. Quem tem os olhos como os olhos da pomba não enxerga a morte. O nosso problema, sabe o que é, pessoal? É que muitas pessoas só enxergam o lado ruim das coisas. Eu não sei se você está compreendendo o que o pastor está querendo passar. Mas ela poderia ter trago um dedo de alguém, não poderia? Tinha gente morta lá. Ela conseguiu achar o verde no meio de destruição. Meu irmão, quem tem os olhos como os olhos da pomba, com todo respeito, nunca vai enxergar a morte. Sempre vai enxergar a vida. Essa é para você uma palavra hoje que você precisava ouvir. Eu não sei o que está por um fio, mas hoje Deus está mudando a sua visão. Está fazendo você enxergar a vida e pode ter certeza que vai existir vida aí. Olha para o pastor, mas essa é a nossa visão. Será que a gente está olhando como os olhos de uma pomba? Olha para o casamento e fala assim, já era, pastor. Olha para o emprego e fala, não, pastor, não tem mais como. Olha para a saúde e diz, pastor, vou ter que tomar remédio para o resto da vida. Gente, não é assim que funciona. Eu vou te mostrar dentro da Bíblia agora, já estou acabando, que teve um homem que orou para uma pessoa enxergar a vida onde existia morte. E Deus mostrou. 2 Reis, capítulo 6. Isso aqui me chamou muita atenção. A pomba, ela enxergou vida onde existia morte. Você nunca vai ver o pastor com palavra negativa na boca. Você pode chegar e falar para mim assim, pastor, é o último suspiro de vida do fulano. O pastor sempre vai enxergar a vida onde existe morte, porque Deus já mudou a minha visão. E a sua? Só enxerga coisa que não presta,
tudo para você. Tem gente que é dessa maneira, né? Você fala para ela, vamos lá em São Paulo. Ah, pastor, mas tem que tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque estava indo para São Paulo, estava tendo engarrafamento. Um exemplo. Queria formar em direito. Ah, pastor, não faz isso não, pastor. Cai na porta de cadeia aí. Mas que só tem essa área do direito para trabalhar, né? Tem gente que só vê morte. Meu irmão, fuja desse tipo de pessoa. Vai te contaminar. É aquela pessoa que nem conhece a outra e já falar com todo respeito, deve ter alguma coisa de errado. Minha vida está aqui, irmão. Quem quiser pesquisar meu CPF aí, quiser ver minha conta bancária, eu peço aqui, abre aqui para te mostrar, irmão. Puxa para você ver o que tem no meu nome aí. Puxa o nome da minha esposa também. Tem nada que me envergonhar, irmão. Mas às vezes a pessoa senta e o olhar dela está tão sujo que ela só vê morte onde existe vida. Pode ser assim não, gente. Gente, não é assim. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 15. Eu já estou terminando, pessoal. Monta um negócio. Aparentemente o negócio é pequeno. Mas a pessoa já olha ali e já vê que vai ser o maior de todos, em nome de Jesus. Meu irmão, esse é o olhar como o olho da pomba. Enxerga a vida onde existe morte. Eu fui visitar, nessa semana que passou, uma empresa, fui junto com o pastor Bobá, até de um irmão aqui da igreja. E o camarada trabalhava para uma empresa tal. A empresa tal começou a maltratar o rapaz e até acusou o rapaz de coisa que não era mentira. E aí, olha a visão de quem tem um olho como o olho da pomba, para agradar o rei. Ele olhou e falou assim, não vou fazer isso não, com a esposa, vou montar um negócio. Pegou aquela sabedoria que ele tinha, foi na distribuidora, começou a comprar e montou um negocinho dele. Meu irmão, Deus está abençoando tanto o homem, mas a mulher dele, que naquele lugarzinho ele já falou, pastor, fica até final do ano, que depois, pastor, eu já vou mudar para um lugar maior, já em nome de Jesus. Meu irmão, por mais atacado e atingido que você seja, se você olha como os olhos da pomba, você sabe que Deus vai fazer você dar a volta por cima em nome de Jesus. É sempre assim. Não enxerga a morte onde existe vida, enxerga a vida. E esse homem aqui, segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, versículo 15, diz assim, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que é igreja? Eliseu lá deitado, o auxiliar do Eliseu levanta cedo, vou preparar um café para o meu senhor, e está ali preparando o café e tudo mais, e papapá. Quando ele olha pela janela, ele vê que onde o Eliseu estava e ele, já havia sido cercado pelos inimigos. Mas olha o olhar desse homem, não era um olhar de pomba ainda. Quando ele viu aquele tanto de exército, ele logo apavorou. Meu irmão, quando você não está bem com Deus, seu olhar não é um olhar de acordo com a palavra, você sempre vai dar lugar ao medo. Você sempre vai dar lugar, de uma certa maneira, à sua preocupação. Mas olha o que vai acontecer, E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com quem? Vem aqui, Bento. Ai, eu estou deitado ali, vai. Ai, meu Senhor, ai, meu Senhor. Ai, meu Senhor, meu Senhor. Ai, já... Meu Senhor. Ai, Ai, meu Deus, meu Senhor. Ô, meu Senhor. O que foi, rapaz? O que você está gritando aí? Você acordou cedo, é para quê, rapaz? Você não dorme não, rapaz. Você está com insônia. O que foi? Tem aí fora aí um exército aí cercando a gente. Olha o homem de Deus. Olhar como o olho da pomba. Ver vida onde existe morte. Fica tranquilo. Mais são os que estão conosco do que com eles. Aí você vai olhar, como é que é? Olha para um lado, que mais está quente. Sabe o que é isso, irmão? Quando você tem um olhar como os olhos de uma pomba, você sabe que você está até aqui, mas os anjos de Deus estão ao seu redor para poder te dar a bênção. É assim que funciona. É isso, doutor, eu respeito o senhor, mas o meu corpo não. Meu corpo foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aí a vizinha fala, mas seu filho não presta. Teve um dia que a minha mãe lá ia dar numa vizinha uma pancada lá. A mulher chegou para ela e falou assim, divina, seus filhos todos perdidos. Ela, meu filho não! Não fala do meu filho! Meus filhos são bênção. Aí a pombinha que não tem olhar como olhar, realmente. Ai, meu filho, me dá tanta luta. Olha para o pastor, você não mudou sua visão, você não está agradando o rei. O Eliseu olha para ele e fala assim, fica tranquilo, tá? Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Meu irmão, pode ir trabalhar tranquilo, pode ir para o médico tranquilo, pode ir para casa tranquilo, que é ao seu lado. Os anjos de Deus estão se acampando para poder te abençoar. É assim que funciona, mas quando você tem olhos como os olhos da pomba, você enxerga. Pastor, eu não consigo enxergar isso. E orou Eliseu, e disse, Senhor,
peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de quê, igreja? Cavalos e carros de quê? Em redor de quem? Vem aqui, filho. Vou orar para Deus abrir os seus olhos, viu? Vem aqui, fica aqui. Tirar essa catarata espiritual aí. Meu Deus, abre os olhos desse rapaz. Aí você vai abrir os olhos. Agora você vai começar a enxergar. Uai, senhor. Vamos supor que você fosse mineiro. Uai, senhor. Vamos supor que você fosse gaúcho. Bate! Bate! Vamos supor que você fosse carioca. Pô, compadre. Poxa, compadre. E vamos supor que você fosse lá da Zona Leste. Você é louco, mano. Olha pro pastor, essa foi a atitude daquele homem. Olha pro pastor, se você não tem essa visão, eu vou orar hoje, eu sou homem de Deus. E Deus vai abrir a sua visão. E você vai sair daqui olhando com os olhos da pomba. E enxergar que não existe mais morte. Vai a partir de hoje passar a ter vida em nome de Jesus. Mas tem que ter os olhos como os olhos da pomba. Se não, pastor, acho que o senhor está pregando coisa que não existe. Não estou. Olha o versículo 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de quem? Além do pastor hoje orar, para Deus abrir os seus olhos, colocar como os olhos da pomba, o pastor também vai orar, para os seus inimigos ficarem cegos. E pode ter certeza que se ele te procurar, ele não vai te achar em nome de Jesus. Mas olha para o pastor, do que nós hoje estamos falando? Será que você precisa mudar algo? Porque quem enxerga como a pomba, não vê maldade não, irmão. Tem gente que se acha santona, o santão. Que se acha que só ele é igual, por exemplo, a mãe sabe que o filho dela precisa mudar, mas ela passa a mão na cabeça, porque meu filho é uma bênção. Mas você sabe que não é. Para você mesmo, você tem que ser sincero, porque ele precisa de ajuda. Olha para o pastor, olha para o pastor. Não fica defendendo seu marido de coisa errada não, irmã. Não passa a mão na cabeça dele, não. Ah, pastor, mas se eu falar com ele, ele vai me brigar. Na unção, o demônio que está nele, você fala, ele cai de joelhos. E tem que cair. Eu já vi uma mãe, que os camaradas, isso foi lá em Patinga, o pessoal queria vir atrás do filho dela, querendo matar o filho, correndo atrás do filho dela, e ela na hora, com um vidrinho de óleo ungido da mãe, falou: meu Deus, eu sou do Senhor. Todos esses inimigos estão envergonhados. Irmão, caiu o homem e o filho dela, tudo no chão endemoniado. Olha para o pastor, entenda uma coisa, com o olhar da pomba, você vai enxergar que tem gente perto de você que precisa de ajuda. Não passa a mão na cabeça de filho não, irmão, nem do noivo, nem da noiva, nem do namorado, nem da namorada. Você pode trazer prejuízos enormes para você. E aí o pastor vai falar para você mais uma vez: será que você está enxergando maldade? Ou será que para você tudo não dá? Tudo não dá. Toma muito cuidado. Mateus 6, 22 e 23 e eu termino. Quem está escutando e vendo em casa aí, você muda de uma vez por toda a maneira sua de ver as coisas. Estava lembrando que você me falou, Alex, quando o seu patrão lá falou contigo, o primeiro lá, que foi passar para você uma parte da empresa, que você era motoboy. Na hora você até falou: não, mas o que é isso? Não é verdade? Ele era motoboy numa empresa, pessoal. Trabalhava fazendo entrega, e o patrão gostou tanto dele, falou com ele assim: eu vou passar para você uma frota da minha transportadora para você. Aí ele falou assim: não, quem sou eu, que não sei o que lá. Aí o patrão é até chileno, né? Ele olhou para ele e falou com ele: rapaz, você está perdendo a oportunidade da sua vida. Ele falou: tudo bem, vou pegar. Pergunta para ele quantas empresas ele tem hoje. Se a sua visão é no pouco, Deus não pode te colocar no muito, meu irmão. Estou falando como homem de Deus. Você lembra ontem o reverendo falou aqui, da mulher lá do Magazine Luiza? O cara deu para ela uma lojinha. Hoje é uma das maiores que tem no Brasil inteiro. Quem tem um olho como o olho da pomba, pode até ter centavo na mão, mas já enxerga milhões, em nome de Jesus. É assim que funciona. E eu estou falando como homem de Deus, hein? Analisa como você está olhando. 6, 22 e eu termino em 23. A candeia do corpo são o que, igreja? O que ilumina o teu corpo é a maneira que você olha. O que ilumina teu corpo é isso. De sorte que se os teus olhos forem o quê? Bons, todo o teu corpo terá o quê? Agora olha o versículo 23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será o que, igreja?
tenebroso, trevas. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais o quê? Eu fico com o primeiro versículo, 22, de novo. A candeia do corpo são os teus olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Hoje eu vou orar, e Deus vai abençoar os teus olhos. Você vai olhar como os olhos da pomba, e você vai agradar o rei. Não terá maldade nos seus olhos, e onde existia morte, vai passar a existir vida. Aplauda Jesus bem forte. Era esse o recado que eu queria pregar. Fica de pé, por favor.